Olha, falar de Gilles Deleuze pode assustar um pouco, né? O nome já impõe um certo respeito. Mas e se a gente pensasse nas ideias dele não como um bicho de 7 cabeças, mas sim como um kit de ferramentas? Ferramentas poderosas para a gente desmontar e remontar o jeito que a gente enxerga o mundo. É exatamente essa a nossa proposta aqui. Então, qual vai ser o nosso caminho? A gente vai passar por 5 pontos essenciais. Primeiro, entender por que para Deleuze filosofia é, antes de tudo, criação. Depois, a gente mergulha na treta principal, Estado contra tal da máquina de guerra. Aí, vamos mapear onde essa briga acontece, no que ele chama de espaço liso e estriado, e entender qual é o motor por trás de tudo isso, o desejo. E por fim, aterrissamos na prática. O que significa essa ideia de tornar-se estrangeiro para criar algo novo? Vamos nessa? Então, primeiro passo. Sabe aquela imagem clássica do filósofo? De barba, olhando para o infinito, contemplando o universo? Então, para Deleuze, pode esquecer. Filosofia para ele não tem nada a ver com achar umas verdades escondidas, eternas. É algo muito mais mão na massa, sabe? É uma coisa ativa, radical, é sobre fazer. Essa citação do Roberto Machado vai direto ao ponto. O filósofo, na visão de Deleuze, não é um tipo de arqueólogo que fica cavando para achar uma verdade que já estava lá. Não, ele é um inventor. Pensa só, um artista cria novos jeitos da gente sentir o mundo. O filósofo, para Deleuze, cria novos jeitos da gente pensar o mundo. E a matéria-prima dele para isso são os conceitos. E o que é um conceito, afinal? Bom, não é um espelho que só reflete o mundo como ele é. De jeito nenhum. Pensa mais como uma caixa de ferramentas. Um conceito é um martelo, é uma chave de fenda, é uma coisa que a gente usa para quebrar umas ideias velhas, para construir umas pontes que não existiam antes e para olhar para um problema de um jeito que, nossa, ninguém tinha pensado ainda. Beleza, então a filosofia cria ferramentas. Mas ferramentas para quê? Bom, para a gente conseguir entender as grandes forças, as grandes tensões que movem o mundo. E para o Deleuze, a tensão fundamental, o conflito que meio que organiza toda a sociedade, é entre duas grandes forças. De um lado, a gente tem o que ele chama de aparelho de Estado. Pensa em tudo que organiza, estabiliza, que bota a ordem na casa. Governo, leis, instituições, tudo que cria fronteiras e regras. É a força da estabilidade. Do outro lado, a máquina de guerra. E aqui, ó, muito cuidado com o nome. Não é só sobre exército, guerra de verdade. A máquina de guerra é toda e qualquer força que vem de fora para bagunçar essa ordem, para criar fluxo, para transformar tudo. É uma força nômade que opera na base da velocidade e da metamorfose, e não de regras fixas. Essa imagem de uma carruagem nômade ajuda a gente a visualizar, né? Ela não está dentro dos muros da cidade, do território controlado. Ela vem de fora, do desconhecido. A máquina de guerra é exatamente isso. É uma força que o Estado não consegue capturar, que não joga o jogo dele, ela não está nem aí para construir muro, a vibe dela é atravessar os muros, é a pura força do que está do lado de fora. E onde é que essa batalha acontece? A gente podia pensar que é só no mundo das ideias, mas não. Ela acontece no nosso espaço físico mesmo, no jeito como a gente organiza e vive no mundo. É só a gente pensar numa cidade toda planejada, sabe? Aquelas ruas retinhas em grade, ou nas fronteiras de um país, nos terrenos todos demarcadinhos. Isso é o que Deleuze chama de espaço estriado. É o espaço do Estado. Tudo medido, controlado, com caminhos que já estão prontos e pontos bem definidos. Agora, vamos para o outro extremo, o espaço liso. Pensa num deserto, ou no mar aberto. Não tem rua, não tem fronteira desenhada. A lógica aqui é outra. Não se trata de ir do ponto A para o ponto B. O que importa é a travessia, o caminho que você mesmo vai criando enquanto se move. É um espaço de puro fluxo de direções, e não de pontos fixos e limites. E tem uma metáfora que eles usam que é fantástica para entender isso, a da colcha. Imagina um bordado. O desenho já está planejado, você só aplica ele num tecido que já existe. Isso é o espaço estriado. Agora, pensa numa colcha de retalhos, um patchwork. Ela vai crescendo, pedaço por pedaço, organicamente, sem um plano fixo. A colcha vai se fazendo na própria jornada. Esse é o espaço liso. Certo. Então a gente tem de um lado a ordem do Estado e do outro essa força criativa e meio caótica da máquina de guerra. Mas o que move essa máquina? Qual é o combustível que faz a gente querer criar, transformar? Para Deleuze, a resposta está numa palavra que ele vira do avesso. A palavra é desejo. Pensa rápido, o que é desejo? A gente logo pensa que é a falta de alguma coisa, né? Um buraco,
Ah, eu desejo o que eu não tenho. Essa é a ideia que está na cabeça de todo mundo. Aí vem o Deleuze e fala: não, não, não. Nada a ver. Para ele, desejo não é um vazio para ser preenchido. Desejo é uma fábrica, é uma força que está o tempo todo produzindo, trabalhando. O desejo conecta uma coisa na outra, uma ideia numa ação, uma pessoa num grupo. Ele está sempre criando novos arranjos, novos fluxos. O desejo não fica chorando pelo que falta, ele vai lá e constrói o que dá para ser. E onde é que essa fábrica funciona? Aí vem um dos nomes mais esquisitos dele, o corpo sem órgãos. Mas calma, não é para levar ao pé da letra. Imagina uma tela em branco antes de qualquer pincelada, ou um bloco de argila antes do escultor começar a modelar. Isso é o corpo sem órgãos. É um campo de pura potência, de intensidade, antes da sociedade, da família, do Estado, chegar e organizar tudo dizendo isso aqui serve para isso, aquilo tem que funcionar assim. É o plano onde tudo ainda pode acontecer. E aí vem o pulo do gato. O desejo não é uma coisinha psicológica que acontece só na nossa cabeça. Para Deleuze, o desejo é a própria realidade. Uma planta crescendo na direção do sol é desejo. Um rio correndo para o mar é desejo. O universo inteiro, para ele, é feito de corpos desejantes, de máquinas que estão o tempo todo se conectando e produzindo. Tá, legal. Aparelho de Estado, máquina de guerra, corpo sem órgãos, tudo isso é muito interessante. Mas e daí? Na prática, o que a gente faz com essas ideias? É exatamente aqui que a filosofia do Deleuze vira uma ferramenta de verdade. Ele nos dá uma estratégia para a gente poder agir, para criar, mesmo estando dentro dos sistemas que dominam tudo ao nosso redor. O nome disso é devir menor. E menor aqui não quer dizer ser mais fraco ou menos importante. Muito pelo contrário. Significa achar uma brecha, uma fresta criativa dentro de um sistema gigante. Dominante pode ser a língua que a gente fala, a cultura onde a gente vive, e usar as regras desse sistema de um jeito que ninguém espera para criar algo novo. É o que ele chama de traçar uma linha de fuga. E não é fugir para fora, é criar uma rota de escape que transforma o sistema por dentro. A língua é o exemplo perfeito. O que é um devir menor na linguagem? Não é abandonar o português e passar a falar um dialeto isolado. É pegar o português padrão, a língua dominante e, como eles dizem, fazer ela gaguejar. É esticar a língua, distorcer, criar um ritmo novo, um sotaque diferente, uma poesia que não estava prevista ali dentro. É o que o Black English, por exemplo, fez com o inglês padrão americano. E essa frase resume a ópera. O autor menor é um estrangeiro em sua própria língua. É exatamente isso. É sobre usar as ferramentas que estão aí, disponíveis para todo mundo, mas de um jeito que ninguém está esperando. É ser um nômade dentro da própria cidade, um estrangeiro dentro do próprio idioma. É nesse deslocamento, nesse estranhamento, que a criação de verdade acontece. E isso tudo nos traz para a pergunta final, pensando no nosso mundo de hoje, o mundo de algoritmos, de redes sociais, de fronteiras que são cada vez mais digitais, onde é que está a máquina de guerra hoje em dia? Onde estão as brechas? Onde é que a gente pode traçar as nossas linhas de fuga para inventar jeitos novos de viver, jeitos novos de pensar? O kit de ferramentas do Deleuze está na mesa. A exploração, agora, continua com a gente.